Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Laura. Eu crio conteúdos que mostram sobre o caos e o conforto de uma jovem tentando ser adulta. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é observar o comportamento humano, tanto nessas fases assim de crescimento, quanto o comportamento em si no dia a dia. E também em relação às redes sociais. Eu não sou especialista no assunto, mas eu sou muito curiosa e muito observadora. E hoje eu quero trazer um vídeo pra gente conversar aqui sobre várias coisas que eu fui captando ao longo dos últimos dias, principalmente voltado à autenticidade na fase, né, jovem adulta, e também em outros pontos aí que a sociedade vem sendo impactada de acordo com as redes sociais. E o último insight que eu tive para realmente dar início a esse conteúdo foi o vídeo do criador de conteúdo Fel, que eu acho que vocês já devem ter visto, está circulando muito nas redes sociais, que é o vídeo que ele fez denunciando várias coisas sobre a adultização de crianças na internet. E um dos pontos que mais me tocou nesse conteúdo foi o fato de uma psicóloga convidada dele, agora eu não vou me lembrar o nome dela, mas ela foi muito sagaz em cada coisa que ela falou. E o ponto que ela falou foi sobre como as crianças que têm acesso à internet simplesmente replicam aquilo que elas veem e elas se tornam automática. Então, a criança, ela não transborda de dentro para fora, ela transborda de fora para dentro. Isso é uma coisa muito chocante. E isso é uma coisa que me deixou muito pensativa, primeiro pelo fato de que temos uma criança na nossa casa sendo criada, né? E isso é uma coisa que me tocou do ponto de que as crianças, atualmente, elas não têm isso de se descobrir quem são. Elas criam quem são com base naquilo que vem na internet. E isso é um ponto muito delicado, porque não tinha que ser assim. As crianças, elas tinham que ser crianças, assim como nós, adultos, também deveríamos não deixar que a internet tivesse todo esse espaço na nossa vida. E isso contribui muito com a questão da autenticidade. Eu sempre comento aqui no meu canal sobre isso, sobre formas de como a gente pode se manter autêntico, criativo nesse meio, porque eu acho que são coisas muito importantes e que a cada passo que a sociedade dá, a gente vai perdendo um pouco daquilo que somos e principalmente da nossa essência. Então a gente vai se moldando com coisas que estão em alta, com coisas que viralizam, e isso é extremamente preocupante, levando em consideração que a gente segue ondas passageiríssimas, gente. O que é isso, sabe? O que é? Um dos bons exemplos que a gente tem aqui, atuais, é o Morango do Amor. Gente, que nem eu falei pra minha irmã me falou, na verdade. Morango do Amor sempre existiu. Foi uma coisa que a gente sempre soube, pelo menos aqui onde a gente mora, sempre existiu o Morango do Amor. Mas, de repente, todo mundo quer comer esse Morango do Amor, todo mundo quer fazer esse Morango do Amor por conta de views, por conta de likes, por conta de visibilidade, mas é uma coisa passageira, é uma coisa tão passageira quanto esses números que chegam e que não vão ser pessoas que realmente vão acompanhar a gente, não vai ser uma comunidade. E todo esse engajamento, todos esses números, né, que chegam com o fato da gente fazer o que todo mundo está fazendo, não são números reais, não são pessoas reais. Claro que sim, são pessoas reais, existem uma pessoa ali atrás assistindo, curtindo, mas o que eu quero dizer é que isso não forma uma comunidade, entenderam? Então a gente tem muito essa necessidade de aparecer, mas a gente não tem essa necessidade de ser realmente visto e ser realmente ouvido. Então eu acho que é muito importante a gente ter essa noção e se preocupar com o fato de que as crianças estão sendo criadas dessa forma, porque isso é extremamente preocupante. Ainda falando sobre as gerações mais novas, recentemente eu assisti muitos conteúdos de uma criadora de conteúdo que eu até anotei o nome dela aqui, chamada Jordana Pires. Ela faz vídeos no TikTok sobre a geração Z no mercado de trabalho. E é muito engraçado. Tecnicamente, eu sou uma pessoa da geração Z, mas eu fui criada por millennials e por outras pessoas de outras gerações mais antigas. Então eu tenho esse timing, eu tenho
essa quebra de cintura, digamos assim, para lidar melhor com as situações. E eu fui uma Gen Z, vamos dizer assim, que não foi criada com a internet, não foi criada com tanto acesso à mídia, né? Então eu tenho esse jogo de cintura, mas é muito engraçado e ao mesmo tempo muito chocante ver que existe toda uma geração despreparada para o mercado de trabalho e também para outras diversas situações da vida, como coisas simples. Conversando com a minha psicóloga, a Isadora, ela me trouxe um ponto assim que realmente me fez refletir muito durante uma das minhas sessões de terapia. A gente estava conversando sobre relacionamentos e como parece difícil hoje em dia, de fato, a gente se relacionar tendo a internet, né? Porque se torna muito difícil. Às vezes, o que é criado na internet é muito difícil de trazer para a vida real. Vocês já pararam para pensar nisso? E ela estava me contando que ela trabalha principalmente com o grupo, assim, adolescente, né? Então, ela atende muito esse público, principalmente meninos. E ela estava me contando que os meninos não sabem reagir a partir do momento que eles têm contato com garotas. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como conversar com uma garota ou às vezes entre si. Então eu fiquei pensando, meu Deus, realmente preocupante, realmente assim, o que está acontecendo? Então foram muitos pontos assim que eu fui captando e fui moldando pra ver que atualmente ninguém é 100% autêntico, nós somos cópias de outras pessoas. E ainda assim tem gente que consegue ali dar uma disfarçada, mas a maioria dos casos é extremamente escancarado, são cópias. É uma coisa assim muito singela e que eu também tava conversando com a minha irmã esses tempos atrás. A minha sobrinha, ela começou a ter acesso à TV, a esse tipo de coisa. Atualmente, minha sobrinha não tem acesso a celular, à internet, de fato, somos nós que colocamos para ela na TV e ficamos assistindo com ela o que ela está vendo pra gente ter esse controle. E eu acho que isso é um ponto muito importante, mas como não é o meu lugar de fala, eu não sou mãe, eu acho que eu só tô comentando aqui, repassando o que é a minha experiência. Um dos canais no YouTube que a minha sobrinha mais gosta de ver é a Maria Clara e o JP. E realmente é um conteúdo que eu acho super válido e que eu gosto de acompanhar, eu gosto que ela acompanhe, porque é uma coisa legal, são coisas que realmente têm ensinamentos bons para crianças. Mas o ponto não é esse, o ponto é que a minha irmã disse que existe uma criadora de conteúdo, eu não sei o nome dela, nunca vi, mas diz que a menina cria conteúdos exatamente igual a Maria Clara. Então ela se veste igual a Maria Clara, ela fala igual e ela faz vídeos provavelmente iguais a essa outra criadora de conteúdo. E observando os canais infantis, eu vi que a maioria dos canais realmente são iguais. Por exemplo, são as mesmas músicas, às vezes muda uma letrinha, muda uma coisinha, mas muda o formato do vídeo, mas são as mesmas músicas replicadas de outra forma. Então as pessoas simplesmente replicam aquilo que dá certo. Isso não sei se preocupante a palavra. Seria esperto se as pessoas colocassem mais autenticidade. Alguns canais têm realmente isso. Por exemplo, levando em consideração ali a Maria Clara e JP, eu assisti um vídeo de um outro canal chamado Bela e Luca Show, eu acho que com a minha sobrinha, e era a mesma música da Maria Clara e do JP, só que a letra era um pouquinho diferente e os conteúdos eram diferentes, porque a Maria Clara e o JP têm uma idade e os filhos ali, né, dessa criadora, que é a Bela e o Luca, né, os filhos, eles são menorzinhos, então a música era daquele estilo, o videozinho era mais daquele estilo, então faz sentido. Mas a maioria das vezes é só copiado ou só alterado um mínimo detalhe para falar, não, eu não copiei, entendem? E eu vejo isso também muito consumindo conteúdo no Instagram, no YouTube, onde muitos vídeos são iguais, as thumbnails são iguais, tudo é muito igual, sabe? Os stories são iguais, os feeds são iguais. E assim, eu vi que recentemente ainda a gente tá meio que furando essa bolha, mas ainda assim
existe muito disso. Eu lembro que durante a pandemia tinha muito disso de ter o feed harmônico, ter o feed bonito, nanana. E eu fui uma pessoa que foi completamente sugada por esse tema. Então, todo tempo eu preciso tá me lembrando, tipo, Laura, talvez isso não faça sentido pra você. E nem todo mundo tem essa capacidade de se policiar dessa forma. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente estar sempre pensando. Tá, por exemplo, assim, ó, morango do amor. Confesso que até eu fiquei com vontade de comer, mas eu nem gosto de morango. Qual é o sentido, entendeu? Então, tipo, eu falando comigo mesmo, Laura, você nem gosta de morango. O que que você quer provar morango do amor? Entendem? Então, tipo assim, a gente é meio que influenciado pela massa a consumir coisas que as pessoas vão inserindo aí no dia a dia. E a gente fica, tipo, sem nem saber por quê. Outro bom exemplo que a gente tem são os Labubus, né? Confesso que eu fiquei com vontade de comprar. Eu e a minha amiga, a gente estava combinando de comprar. Mas a gente não comprou porque é muito caro. Realmente é um absurdo para um bichinho de pelúcia. Se a gente for pra pensar que é deste tamanho, né? Sei lá, não é muito grande. Eu nunca vi um Labubu pessoalmente. Mas não é muito grande, não é muito interessante. Sinceramente, eu acho feio. E eu que super queria, porque todo mundo tava querendo. E daí eu falei, mas eu nem acho bonito. É só pela experiência de abrir e ver qual é, né? Mas isso eu posso fazer com outras coisas que são bem mais em contas e que combinam muito mais com a minha estética. Como, por exemplo, a Sony Angel, né? Que virou uma febre não muito grande, porque eu acho que não atingiu o público preciso, um público ali, talvez até mesmo o infantil, porque a partir do momento que chega nessa bolha, o negócio estoura de uma forma inexplicável. E aí a gente já chega no quê? Bobbie Goods. Você sabe o que é o Bobbie Goods? Bobbie Goods é um coloring book for adults. Então, ele é um livro de colorir para adultos. Foi criado como uma ferramenta terapêutica para adultos. Talvez eu não sei se realmente foi esse objetivo, mas eu tive acesso ao Bobbie Goods dessa maneira. Era uma coisa terapêutica, tipo as mandalas, sabe, que existiam há muito tempo atrás. É uma coisa terapêutica para que o adulto tenha um tempo ali de qualidade consigo mesmo, entre amigos. Foi criado para isso. Porém, furou a bolha e chegou no quê? No público infantil. A partir do momento que chegou no público infantil, gente, o negócio esgotou. Não tinha mais onde comprar, começaram a falsificar. E vai se tornando um negócio, assim, de consumismo e de necessidade extremo e preocupante, gente. Eu acho que é preocupante a palavra que eu mais vou usar nesse vídeo, porque, de fato, gente, muito preocupante. Realmente, o hobby é muito gostoso. Eu, Laura, não vou mentir pra vocês, vou até mostrar aqui pra vocês, que eu tenho o Bobbie Goods. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tenho Cozy Time e tenho 3 edições de Bobbie Goods. Então, eu tenho esse daqui que é Dias Frios, que inclusive ganhei de um parceiro. Tenho esse que é o Isso e Aquilo. E tenho esse que foi o primeiro que eu comprei, que é Dias Quentes. Eu realmente tenho, né, tenho esse hábito de colorir esses livros. Mas, uma das coisas, eu sou uma adulta e eu sou uma artista. Então, eu gosto muito, deixa eu pegar aqui pra vocês, pra mostrar qual que é o que eu comecei pintando Bobbie Goods, aí veio uma pauta muito interessante. Eu comecei a pintar os meus Bobbie Goods com lápis de cor, porque eu não tinha acesso aos marcadores. E eu acho absurda a forma como é vendido esse negócio, porque você só pode pintar o Bobbie Goods se você tiver os marcadores. E é isso que as crianças acreditam. Então, eu comecei pintando com lápis de cor. Depois, eu ganhei um kit de marcadores, deixa eu mostrar pra vocês, da minha amiga. E daí, eu comecei a pintar com os marcadores. Ela também comprou, então quando ela vem aqui em casa, a gente pinta com os marcadores. Mas ainda assim, sendo uma artista, né, que sou, eu uso sempre outros materiais. Tanto que tem aqui vou mostrar pra vocês, que eu pintei ele com tinta guache. E tem aqui no meu perfil o episódio pintando o Bobbie Good com tinta guache.
Então, todo esse desenho foi pintado com guache escolar ainda por cima, gente. Então, eu sempre tô usando outros materiais, sempre tô explorando o livro de diversas formas, não somente com o óbvio, né? Claro que a gente tende a cair, né, no óbvio, mas ainda assim a gente consegue ter a nossa própria opinião. Então, ó, eu gosto de pintar de marcador, não dá pra negar, mas eu, como adulta, entendo que se eu não tiver esse material, isso não vai me impedir de criar o desenho, né? Então, ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui também é de marcador. Então, mas a criança, como ela vê isso na internet, ela não entende que ela pode pintar o Bob Goods ou qualquer outro livro de colorir com outros materiais que não sejam canetas, que não sejam os marcadores. E uma das pautas que eu com a minha amiga, a gente sempre comenta sobre isso, é que eu e minha amiga, a gente fez um curso juntas lá em 2014 de desenho artístico. E eu lembro que o professor comentava sobre esses materiais e sobre os marcadores. E naquela época era muito difícil você ter acesso a esse material, porque além de ser um material muito caro, não era uma coisa de fácil acesso. O acesso fácil e o custo um pouco menor do que o que a gente tinha acesso naquela época é uma coisa muito legal. Porém, essa procura pelo material tornou ele escasso. Então, quem realmente precisa desse material, que são artistas, designers, acabam não tendo acesso a esse material, porque crianças estão esgotando esse material e elas sequer sabem usar da forma correta. Então, isso pra mim também torna um ponto extremamente preocupante, porque a que ponto chega uma criança, sabe? Então, a partir do momento que uma trend fura a bolha e chega nas crianças, parece que é um desespero pra adquirir aquilo, sabe? E pensem que essa é a futura geração. Então, o que a gente tá criando? Agora, vindo pro ponto de como que nós, adultos, conseguimos manter a nossa autenticidade na internet. E é aquilo que eu disse, a verdade é que ninguém é 100% autêntico. Nós somos uma soma daquilo que a gente consome e daquilo que a gente viveu durante a nossa vida toda. Então, as referências que a gente teve, a forma como nossos pais criaram a gente. Então, a gente não é 100% autêntico. A gente vai se moldando a partir do outro, a partir de outras experiências. Mas, como que a gente pode se manter fora, um pouco fora dessas bolhas? Eu, sendo criadora de conteúdo, sinto que é um pouco inevitável eu ser levada ser levada pela maré, né? Mas assim, o que eu penso é o meu toque pessoal, onde fica isso? Então, eu trago muitos conteúdos aqui pra vocês sobre temas que estão em alta, mas sempre com uma pontinha, uma pitadinha de Laura ali, sabe? Pra que realmente as pessoas entrem aqui e saibam, nossa, esse vídeo é da Laura, sabe? Ou entrem lá no meu Instagram e vejam, esse vídeo é da Laura. Porque assim, também um bom exemplo falando sobre criadores de conteúdo, sobre influenciadores, existe aplicativos onde você só coloca lá o seu vídeo e é feito tudo igual a outras pessoas. Existem modelos que a gente segue. Então, é muito fácil a gente ficar completamente igual a todos. Então, tipo, até, por exemplo, se surge uma trend, existem aplicativos como, por exemplo, o Capcut, que já tem um modelo ali, é só você clicar, adicionar sua foto e pronto. Tá feito. Mas as pessoas não têm o cuidado sequer de mudar uma cor, de mudar uma música. Me entendem? Então, assim, eu, como criadora de conteúdo, sempre tenho cuidado de escolher músicas que combinam com o meu conteúdo, escolher cores que combinam com o meu conteúdo, conteúdos em si que combinam com a mensagem que eu quero passar. E eu sinto que uma das coisas que mais me ajuda a não ser tão levada por essa maré é aquele clique de tipo, Laura, você não gosta de morangos. Ou aquele clique do tipo, Laura, você não precisa de marcadores porque você é uma artista, você sabe usar outros materiais, você tem outros materiais em casa. Ou aquele clique de consumir conteúdos de pessoas que não sejam dessa forma. Então, assim, existem algumas criadoras que eu gosto muito de acompanhar e que eu sinto que elas não são tão cópia de outras coisas. Eu vou citar 3 aqui que eu gosto bastante e que são um pouco fora da curva, digamos assim. Mas, claro que existem várias outras, mas eu vou compartilhar as que eu estou acompanhando mais no momento e que são brasileiras, porque eu acho que isso é importante também. Então, tem a Sublinhando, que
A sobrinha dela eu comecei a acompanhar ela na internet quando ela era artista e ela fazia vários vídeos desse tipo, e conforme o tempo foi passando, ela foi se moldando para outros tipos de conteúdo, mas eu ainda sinto que é a mesma Subli lá de anos atrás que eu acompanhava, sabe? Ela não perdeu aquilo que ela era conforme o tempo foi passando, então eu gosto muito de acompanhar os conteúdos dela e sinto que são coisas autênticas. Ela faz aquilo que combina com a estética dela. A casa dela é completamente colorida, cheia de vida, porque isso combina com a casa com ela. E a gente entra aqui em um ponto, antes de eu falar das outras duas, muito importantes, que também era uma coisa que eu estava conversando com a minha irmã recentemente, que é o minimalismo. É exatamente aquele meme, I hate minimalism. Porque, gente, olha o meu quarto. Vocês sempre me viram dessa forma, mas vocês acreditam que teve uma época que não teve nada dessas coisas aqui? Porque eu fui uma pessoa sugada pelo minimalismo. Logo, eu, que sou assim, ó, a maior acumuladora de todos os tempos. Não, mentira, não sou a maior. Mas eu sempre gostei de cacareca, eu sou uma cacareca girl. Então eu sempre tive muitos livros. Eu tinha uma época que eu tinha tirado os livros do meu quarto. Eu tive uma época, eu tinha muitos livros. Eu vendi muitos livros por conta do minimalismo. E eu me arrependo hoje em dia. Roupa foi a mesma coisa. Então, eu entrei, fui sugada pra essa onda de coisas. Pra vocês entenderem também que, apesar de eu estar aqui criando conteúdo e em muitos casos eu influenciar vocês também, eu também sou influenciável. Então, eu fui sugada por essa onda de minimalismo. E depois de um tempo eu fui percebendo como minha vida foi se tornando triste e sem cor. Então hoje em dia a gente vê muito que o estilo das casas são todas quadradas e com tudo branco dentro, ou cinza no máximo. Cadê a vida? Cadê a cor? Cadê a alegria daquelas casas de vó? Parece que a gente simplesmente excluiu tudo isso. Cadê aqueles detalhes bonitos que tinham nas casas, como por exemplo a gente estava conversando esse final de semana na casa da minha avó, com alguns tios. Lambrequim. Vocês sabem o que é lambrequim? Lambrequim é aquele detalhe em madeira que fica ao redor das casas antigas, normalmente, casas coloniais. E não existe mais esses detalhes bonitos, é tudo quadrado, sem uma curva, sem uma coisa bonita. Então, eu acho que isso diz muito sobre a internet, porque a partir do momento que a gente consome esses conteúdos, casas e pessoas ficam sem graça. Essa é a verdade. Nós somos sem graça a partir do momento que a gente segue o que todo mundo tá fazendo. Cadê o temperinho nosso ali? Entendeu? Não faz muito sentido. Mas voltando ali pras influenciadoras. Outra influenciadora que eu acompanho muito e que eu sinto que eu me identifiquei muito com ela é a Hey Gabs. Porque vamos começar falando que a Hey Gabs, eu acho que um ponto importante é que ela não é uma pessoa padrão. E isso vem trazendo o ponto principal que eu também, conversando com outras pessoas, eu cheguei a pensar que a estética é cultural. Como assim? O corpo magro, cabelo liso, blá 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 blá, enfim, é cultural. E quando a gente vê pessoas com um corpo diferente na internet, normalmente elas são atacadas. São feias, são gordas, não deveriam estar vestindo esse tipo de roupa. E a Gabs, ela vai completamente contra tudo isso, gente. Ela tá nem aí, ela criou uma autoestima, um auto-amor tão lindo que ela não se importa, gente. E ela vai cuidando do corpo dela com respeito, não porque ela odeia o corpo dela. Então, recentemente ela tá compartilhando uma sequência de vídeos contando que ela perdeu 20 quilos nesse processo só de entender que exercício físico é uma coisa pra cuidar do corpo, não pra você modificar o seu corpo porque você odeia ele. É pra trabalhar essa coisa da autoestima, essa coisa do bem-estar e da saúde. Então, eu acho muito interessante isso. Eu adoro os conteúdos dela. Então, tipo assim, mesmo que ela tenha emagrecido, ela ainda é ela, muito ela, sabe? Ela nunca deixou de ser quem ela é, de mostrar esse lado de autocuidado e autoestima que ela tanto prega. Ela faz parte do mid-size girls, digamos assim, que são aquelas garotas fora do padrão. Mas é uma coisa assim que a gente vê que não é muito bem aceita. Então eu gosto bastante de acompanhar esses conteúdos dela, porque mesmo com todas as informações que a gente vai recebendo na internet,
Em nenhum tempo ela foi influenciada a magreza, por exemplo, por estética, e sim nesse autocuidado, né, que a gente vai comentando e que a gente vai vendo que é uma coisa saudável que ela tá fazendo, não é uma coisa extrema, sabe? Não é uma coisa, por exemplo, que ela recorreu a procedimentos estéticos pra emagrecer, sabe? Foi uma consequência do autocuidado dela, entendeu? Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que nós, que somos garotas fora do padrão, eu sou uma garota de 1,55 que tá pesando 80 quilos, gente. Você acha que eu vou seguir, sei lá, eu sigo, claro. Por exemplo, Lele Bournier, ela é extremamente magra. Às vezes assistir os vídeos dela me deixa desconfortável. Então é aí por isso que eu recorro e eu acompanho mais de perto pessoas reais, com corpos reais. Eu sigo muita gente que tem corpo extremamente real. E tem mais uma criadora de conteúdo que eu sigo, só que ela não é daqui. Não vou lembrar o nome dela, mas ela tem essa coisa de mostrar o corpo como realmente é. E eu acho que isso é muito interessante e muito pouco visto na internet. Eu acho que esse é um ponto interessante, por isso que eu gosto de acompanhar a Rei Gatos. Outra criadora de conteúdo também que é assim, ó, eu acompanho há muito tempo, é a Femingos. A Femingos é uma criadora de conteúdo, inclusive aqui de Curitiba também. Eu sou perto de Curitiba, não sou necessariamente de Curitiba, mas eu sou aqui de perto. Então já tem essa identificação cultural, né? Entre nós duas. Ela também é uma artista multifunções, eu acho isso muito legal. E ela mesmo, durante muito tempo, ela comentou que ela tinha se afastado desse lado criativo e autêntico dela por conta da massa da internet, por conta do que as pessoas vão pedindo pra gente fazer. A partir do momento que a gente se expõe aqui dessa forma, as pessoas acham que elas podem pedir qualquer coisa e que elas vão moldando a gente como elas imaginam. E a verdade não é essa, somos seres humanos reais atrás das câmeras e a gente sempre vai continuar sendo reais, assim que a gente puder. E é claro que no meio desse período, né, levando em consideração que a maioria dos criadores de conteúdo fazem isso há anos, a gente vai se perder. Mas o importante é a gente voltar a se encontrar, a gente voltar a entender o que faz sentido pra gente. Então a Femingos, ultimamente eu tenho descoberto como se fosse uma nova Femingos, uma Femingos mais cheia de vida, sabe? E é lindo ver isso, porque realmente ela está abraçando quem de fato ela é. Então a minha dica pra você que quer se manter autêntico em meio a essa massa de coisas é você pensar se aquilo condiz com o que você é, se aquilo não é só uma moda passageira, aquilo que você acha bonito de verdade, aquilo que você acha que faz sentido de verdade pra sua vida. E assim, tudo bem você fazer uma coisa que está em alta. Como, por exemplo, comer o morango do amor. Se você gosta de morango, come o morango do amor. É gostoso. Mas se você não gosta, por que você não experimenta uma uva, um outro tipo de doce, até mesmo a maçã do amor que sempre existiu? Faz mais sentido, não faz? E eu acho que vai muito também de você acompanhar pessoas que estejam alinhadas com quem você quer ser, mas que você não copie essas pessoas. Você ainda continue sendo você mesmo. Porque eu acho que não existe nada mais triste do que a gente perder a única coisa que nós temos de mais importante, que é a nossa essência. Ninguém é igual a ninguém. Então, pra que copiar? Existe uma frase que eu gosto muito, que eu acho que eu posso finalizar o vídeo com ela, que é: o seu poder é você ser você mesmo. Porque esse é o nosso poder. A gente nasce como seres individuais. A gente, claro, é moldado por outras informações, mas ainda assim, nós somos seres únicos. Somos nós que gostamos de diversas coisas. Somos nós que temos diferentes habilidades, então pra que você ser igual a todo mundo? Não faz sentido, entendeu? Então eu acho que é muito importante vocês analisarem esse todo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!